Oi, Anne! Oi, tudo Tudo bem, Pedro? bom? Tudo Ai, certo, querido? tudo ótimo. Deixa eu levantar meu banco aqui. Claro, levanta Aê, aí. pronto. Satisfação tá aqui. Ai, a felicidade é toda minha. Deixa só eu. O chat tem que ficar bem baixinho aí, senão tá? Dá interferência aqui. Tá. E aí, certo aí? Bem Super posicionado? certo. Esse momento já era para ter acontecido, mas nunca é tarde, né, Anne? Não, nunca é tarde. Assim, é uma satisfação gigante estar aqui falando contigo. É um prazer imenso. Para quem talvez ainda não conheça o Pedro, ele é médico, é professor, é agora um influenciador. A gente estava falando antes, né, Pedro? Se tornou agora uma grande figura aqui no Instagram. Então, imagino o quão pesada tá a tua agenda, apesar, né, da gente estar nessa quarentena, mas o quanto tu não deve estar sendo demandado por todas essas tuas funções. Então, ter um pouquinho do teu tempo aqui pra gente é uma satisfação gigante. Muito obrigada. Nossa, é uma honra tá contigo. E a gente se conheceu até num contexto muito bacana. Tu te lembra de onde a gente se conheceu? Eu já te conheci, assim, né, de televisão, de ver algumas entrevistas tuas, e eu me lembro do evento lá da transformação, né? No FT, no Isso, do FT. Festival da Transformação. E aí, desde ali eu também, a gente está caminhando junto. Eu participei de um evento lá na Du, que é uma coisa extremamente inovadora, assim, eu senti orgulho de ter participado daquele momento. E tô te vendo também voando, né? E é um super orgulho estar aqui, de verdade. Obrigada, obrigada de verdade, Pedro. Eu queria falar sobre isso, que para quem não sabe, o Pedro tem uma importância gigantesca na dupla gente. A gente admira tanto ele, não só como profissional, mas como pessoa, que é uma pessoa muito, muito simples, muito aberta, muito disponível. Apesar de ser o gênio que às vezes a gente idealiza, né, outro tipo de pessoa com essa figura toda, mas uma pessoa muito disponível e, enfim, a gente escolheu justamente o Pedro para estar palestrando num momento muito especial para a gente, que foi a inauguração da Du, né? Que talvez as pessoas aqui, alguém não me conheça, meu nome é Anne, eu sou nutricionista e eu tenho um coworking, né, junto com outras nutris incríveis, tem um time maravilhoso de nutris lá, e o Pedro que palestrou então na nossa inauguração, que a Du vai fazer um ano agora, dia 15 de abril. Então, estou muito, muito E, feliz. e que eu estava justo começando um pouco nessa carreira de palestrante, né? E foi, enfim, foi ótimo, foi uma honra. Foi um A momento Du muito legal. Nutrição é algo inédito. Eu nunca tinha imaginado que pudesse haver esse estilo de propulsão de profissionais, assim, tal qual Porto Alegre te deve a ti. Valeu Ai, aí. que honra, fico muito feliz. Bom, querido, então te chamando hoje no contexto para a gente pensar um pouco na felicidade dentro de um contexto que é estranho, é incomum para todos nós, né? Estamos todos no mesmo barco. Então, vamos falar um pouquinho sobre felicidade dentro desse contexto, ver o que a gente consegue impactar na vida das pessoas, estimulando a felicidade, principalmente nesse momento. Uhum. Olha, nós estamos num momento ímpar. Eu, durante essa quarentena, já me senti feliz e infeliz várias vezes durante o mesmo dia, É bem tá? assim. Então, acho que isso é uma dos recados, né? Da gente admitir esses sentimentos negativos, porque são estados de espírito, como o yoga, né? Ele já preconiza como ondas, né? Então, é muito importante ressignificar um pouco os nossos conceitos de felicidade também, muito influenciados pela novela, por Hollywood, pelos outros, a gente se compara muito às pessoas. Exato. E foi um Agora no momento. Instagram também, Pedro. Oi? O Instagram também eu acho que é um campo para isso, né? Da gente se comparar muito com os outros, né? Não só filme, como está citando, como novela, mas hoje em dia o Instagram também é uma grande fonte de frustração para muitas pessoas, né? Muito, muito. Eu não quero cuspir no prato que eu estou comendo, Nem mas eu! eu tenho que admitir que eu acho que se for fazer um balanço entre pontos positivos e negativos das mídias sociais, eu diria que ainda é negativo, sabe? É Tem saber mais filtrar, coisas como eu falo isso para negativas do todo que mundo. É. positivas. Por isso que cabe a nós, né, filtrar as coisas, ter o tempo de desconexão aqui em casa. A gente foi diminuindo o tempo de desconexão. Começou 11h30, eu desligava o celular. Depois 11, 10h30. Hoje, 9 horas, telefone desligado. Ótimo, ótimo, ótimo. Já é É, uma mas dica, já começamos com uma dica, então. uma dica super boa. Claro, tem que ser feita pouco a pouco, né? É, Porque senão te dá uma crise de abstinência incrível. sim, como um Eu, desmame, né? E é um tirando aos pouquinhos. desmame. É um desmame. É importante. Então, por isso que E o eu Lucas está aí evito postar participando à da live. noite. Oi? O Lucas está participando da live, ele pode Ah, é participar se quiser. verdade. Daqui a pouco eu trago ele aqui. Tá bom. E assim, ó, eu evito postar à noite, mas as lives são.
inevitáveis de fazê-las à noite, mas tu vê que a gente está fazendo horário mais cedo, né? Justamente para dar o tempo das pessoas já irem diminuindo as luzes, só com Exato. luz indireta, Importante. televisão Fazendo aquele dentro do período de quarto. sono. Televisão dentro do quarto, não, gente. Não, eu sei que é bom no inverno, filminho com a pessoa que a gente ama, Sim. mas só que não. Tem certas coisas que não adianta. A gente não pode esperar que a gente mude hábito. A gente tem que mudar o ambiente. Porque o nosso cérebro é danado. Exato. A gente quer voltar para o aconchego, a gente quer voltar para a situação mais confortável, né, Pedro? Então, a gente se munir de facilidades, né? Exato. Existe todo um movimento da desconveniência, né? Que, na verdade, isso nasceu com o conceito de Blue Zones, que é até um livro aqui que eu estou trazendo. Ó. Eu dei uma estudada antes aqui na live. Felicidade, Blue Zones. Blue Zones são aqueles 5 cidades em que as pessoas chegam aos 100 anos com muita facilidade e que têm os altos níveis de felicidade. E eles são completamente adeptos, sem querer, ao movimento da desconveniência. Tudo que eles obtêm para comer, para ter prazer, enfim, para se divertir, eles têm que fazer por eles mesmos. Então, nós estamos rumando a uma sociedade muito conveniente, loja de conveniência. Lavar roupa, lavar louça. Eu tenho um amigo meu que ele tem um daqueles Google Assistant, então ele pede para ligar a luz. Exato. E ele fica parado em casa. E isso tudo, exato, a longo prazo, ele vai tirando uma das coisas que é super responsável pela felicidade, o seu estado de espírito, na sua maioria, feliz e com prazer, que é o mover-se naturalmente. Então, é uma das dicas para as pessoas, é desconexão digital e movimento. Legal. Já quer que eu fale sobre o MAP? Sim, o MAP, né? M de movimento, A de alimento, que depois eu quero te ouvir. A gente vai falar um pouco sobre cozinha também, como é que a gente pode buscar na cozinha elementos para melhorar a nossa imunidade e talvez felicidade. E o último é o P de pensamento, que é o mais amplo. Se dependesse de mim, eu teria posto PAN. Mas aí a minha assessora, a Camila, disse, não, vamos botar MAP, porque é um mapa. Mas PAN, porque o pensamento que envolve autoconhecimento, conhecimento do outro, que está super em voga agora, né? Não só a introspecção, mas a outrospecção. Legal. Ruminação, devaneio, pessimismo, hostilidade, são pensamentos extremamente tóxicos que envelhecem a nossa célula e nos causam... nós levamos muito a sério os nossos pensamentos e acabam tendo essa percepção de infelicidade constante, né? Sim. Então, por isso que o pensamento, para mim, o estresse e pessimismo também entra no pensamento, para mim é o elemento chave do que se chama de felicidade. Concordo 100% contigo. Eu acho que uma coisa legal da gente trazer hoje, Pedro, para as pessoas que ainda não tiveram contato com esse tipo de conhecimento, é a questão de como o pensamento é algo realmente físico, né? Que essa secreção hormonal que a gente tem, toda a questão de neurotransmissores que a gente tem gerados pelos nossos pensamentos, é algo totalmente palpável para a gente perceber que o pensamento não é uma coisa só volátil ou, enfim, algo impalpável, né? É algo totalmente importante e impactante na nossa saúde. Então, antes, né, a gente estava falando antes da live, a questão da dopamina, né? É um neurotransmissor totalmente envolvido, gente, com saúde, com aumento de imunidade, com aumento de captação de aprendizado. Então, a pessoa mais feliz, a gente sabe hoje em dia, através de vários estudos, que a pessoa que ela é mais feliz, ela também é uma pessoa que tem uma facilidade maior de aprendizado. Então, é algo realmente totalmente mesmo palpável da gente entender o quanto esse pensamento ele está ligado mesmo a uma qualidade de vida geral. Então, a gente ser mais feliz, independente desse momento, a gente tentar buscar formas, né, de buscar nossa felicidade, independente desse momento, né, enfim. Então, a questão de redução de dor também da dopamina, eu anotei aqui algumas coisas para lembrar de falar para vocês. Então, gente, é algo urgente a gente buscar por isso. Esse momento, sabe, Anny, assim, as pessoas têm que tentar ressignificar o momento, porque importante. Não adianta a gente se estressar e né, aquela coisa do, né, chorar e espernear com relação a algo que nós não temos poder de influência. Eu não posso, por mais que eu chore, que eu tribuche, que eu ligue para todo mundo, eu não posso mudar o curso de uma pandemia. Exato. A não ser ficando em casa, como a gente está fazendo. Uhum. Então,
quando existem coisas assim na nossa vida, isso já dizia Sêneca, que é um filósofo ancestral, pessoal, coisas que a gente não pode meter a mão, ou seja, alterar o curso da história, são coisas que não merecem a nossa preocupação. Que importante falar isso, que legal, Pedro. Porque está além da nossa capacidade. Pronto, aconteceu. Vamos tentar buscar. Por exemplo, eu vinha numa corrida muito grande. Agora eu estou todos os dias com meu filho, com minha esposa, com minha mulher, com a Tati. Eu conheci a Tati. Sim. Uhum. E a gente falou assim, pô, eu não te conhecia assim. Que legal. Então a gente está fazendo jantinhas, a gente está... que mais? A gente medita, a gente... alongamentos e bota no YouTube, enfim, coisas que jamais iriam acontecer. Exato. Pelo ritmo Então, que a gente vivia, né? Então, e quem sabe sirva de aprendizado para a gente conseguir manter algumas coisas depois, né, Pedro? A gente estava falando também sobre isso. Aprendizados que a gente pode desenvolver agora ao longo desse período que muitos de nós temos mais tempo mesmo, né? Uhum. E depois permanecer esses hábitos. Né? A gente vai conversar sobre a questão da cozinha, né? Que eu quero puxar muita sardinha para esse lado, porque eu não acredito na transformação verdadeira alimentar de ninguém quando não envolve a pessoa se envolver que seja minimamente com a alimentação dela. Ou seja, aquela pessoa que ela espera que toda a prescrição, né, dela vai ser através de comida congelada, comida pronta, teleentrega. Dificilmente a pessoa vai ter uma transformação verdadeira, assim, né? Vai ser algo muito pontual. Então a pessoa ela tem que se aproximar no mínimo da compra, ela tem que se aproximar no mínimo de algum tipo de preparo. Então, quem sabe agora a gente tendo mais tempo de pesquisar. Esses dias eu vi um meme que as lives só estão perdendo para os stories de receitas, que são duas coisas que estão bombando agora. Olha aí, ó. Então aproveitem para aprender coisas, gente, agora na quarentena, que a maioria de nós tem um pouco mais de tempo, para que isso perdure depois. É tão importante essa questão da alimentação mesmo, que não é porque eu sou nutricionista, talvez até seja, porque eu estudo bastante sobre isso, mas a questão da conexão com a comida, gente, é algo que nos transforma. Então faz muita diferença a gente já adotar alguns hábitos que a gente vai conseguir depois manter. Eu sabe, né? Para mim, não é porque eu tô aqui contigo, mas a profissão mais importante do mundo é nutricionista. A nutrição, para mim, é a base de uma civilização, é a base política. Sai um livro agora do David Perlmutter com uma tese muito interessante de que a má nutrição, ela desconecta o lobo pré-frontal aqui da amígdala, e essa desconexão é responsável por esse pico de ansiedade no mundo. Então, essa falta de conexão com a gente mesmo, conexão com as outras pessoas e falta de conexão com a natureza, ela tem muito a ver com a forma como nós ingerimos o alimento. Todo mundo sabe que existe o segundo cérebro, que é o nosso intestino, eu diria, muito mais importante do que qualquer outro órgão. Então, como é que nós vamos regar esse nosso jardim aqui intestinal? Ele vai ter certamente repercussões cerebrais, inflamatórias, enfim, no coração, tem até conexão intestino-olho. Então, tem muita coisa saindo. E o que tu falasse, né, de que agora sim é palpável. A ciência, ela está nos mostrando algo que a gente já intuía. De que as nossas células nos escutam. Elas sabem o que a gente come. Uhum. E elas se ressentem. em termos técnicos, né? O DNA, que é a base da genética da nossa célula, ele é agredido em média umas 60 vezes por dia. E ele vai lá e se recupera. Ele é agredido e se recupera. Ele é metilado, a gente chama. Só que se isso é muito forte, e dependendo do ambiente que a gente está cercado, ocorrem as mutações. De uma forma crônica também, né, Pedro? Tanto pela forma crônica. Né? Exato. Por isso que, assim, ó, um veneninho de vez em quando não tem nenhum problema. Ontem, de noite, nós jantamos uma pizza aqui em casa. Mas não pode ser a base. O que está na tua rotina? É a pizza. Se é a pizza, aí o problema é a pizza mesmo, entendeu? Aí sim é. Mas não é essa questão, gente. Não é um alimento isolado que faz nem ser menos saudável e nem um alimento isolado que faz ser mais saudável. Então, é o que a gente faz dentro da nossa rotina, dentro do dia a dia, né? Eu tô curioso para saber o que tu tem comido durante essa quarentena aqui. Eu tô na vibe como tu, comi pizza, eu não sei que dia foi, porque eu tô bem perdida, não sei se foi uma segunda-feira, se foi segunda-feira passada. Eu tava te comentando, inclusive, anteriormente, que nós voltamos de viagem. E aí, antes de ter o pedido de quarentena para todo mundo, já existia o pedido de que pessoas que estivessem viajando ficassem 7 dias em isolamento. Então, a gente está emendando. Desde que a gente voltou de viagem, a gente não
teve mais convívio social, eu não atendi mais nenhum paciente, então já faz muitos dias que eu tô assim. Então, mas hoje assim, foi comida de verdade, foi arroz, feijão, muita salada, inclusive ia tirar uma foto para te mandar, porque tu fala muito da questão da salada, Pedro, acho muito legal, a Salada. salada gorda, né, com bastante É. azeite de oliva. Achei muito importante colocar nessa fase, eu que amo cebola, então enchi de cebola, cebola tem componentes maravilhosos para nossa imunidade. Eu Excelente falo bastante. prebiótico também. Excelente prebiótico, sem dúvida. Tem uma quantidade gigantesca de fibras que são maravilhosas para alimentar as bactérias então, do nosso intestino, só traduzindo um pouquinho para vocês. E a questão do azeite de oliva de qualidade também, né? Nutrir o nosso corpo com gorduras de boa qualidade. Muitas vezes a pessoa ela tem fomes, né? Muito seguidamente, principalmente agora nesse período de mais ócio, assim, né? Que a gente já tá mais por casa, então mais perto da geladeira, tá mais perto de preparar alguma coisa. Então, eu comentei já numa live anterior que nós fizemos, que eu fiz com a Laura, que é uma nutricionista também comportamental, sobre a grande importância de a gente colocar gorduras saudáveis na alimentação, que nos dão uma saciedade prolongada. Sim, Então, a chance de importante. exato, a chance de ter uma fome rebote logo depois de comer só carboidrato refinado, é muito grande. Então, no momento que a gente consegue colocar gorduras saudáveis, colocar um abacate, um azeite de oliva, colocar castanha, colocar coco, existe uma grande chance de tu ficar por muito mais tempo sem ter necessidade da busca por outro alimento. Então, é um fator também bem importante a gente pensar nesse período. Uma das coisas que estão sendo bem difíceis para nós aqui é dormir cedo com essa história. Os horários do sono estão mais É, bagunçados. e dormir tarde, porque a gente chega lá no final do dia com o nosso córtex pré-frontal, que é aquele que controla a nossa compulsão, ele chega cansado, pobrezinho. Então ele não se controla. E aí é um horário de muita vulnerabilidade, né? Isso é sabido, né? Toda civilização é de que a noite é um horário que é um horário muito importante para a gente fazer diferença na nossa vida em termos de nutrição, né? Sim. E então a gente tá um pouco brigando um pouquinho com isso. Graças a Deus eu tô dando aulas EAD quase todos os dias às 8h30, então isso dá uma regrada. Obriga. Sim, te obriga a acordar mais cedo. É importante falar isso assim, porque tanto o excesso de alimentação também durante a noite vai atrapalhar o nosso sono, né? E aí vira um ciclo, né, Pedro? Porque a gente dormindo mal, a gente não tem a secreção de hormônios super importantes envolvidos em fome e saciedade. Então, como consequência, no outro dia a gente vai sentir mais fome. E aí aumenta o volume de comida, aí dorme mal e assim vai indo. Então, a gente tem que tentar romper esse ciclo em algum momento, né? Então, Por isso é importante a desconexão digital, né? Também, sem dúvida, para dormir melhor, mas também a questão de comer coisas muito pesadas de noite, como uma rotina. Ninguém tá falando da pizza, eventualmente, como a gente comeu, né, Pedro? Mas comer como uma rotina, excessos, né? Então, principalmente depois das 10 horas da noite, é algo que impacta muito o nosso relógio biológico. Sim. Então, vira um ciclo realmente da gente nunca tá tendo um sono profundo e como consequência, no outro dia tá comendo mais, tá totalmente ligado, então, a questão de descontrole alimentar com a falta de alguns hormônios importantes que a gente secreta durante o sono. A gente está há 2 meses fazendo jejum intermitente. Legal. De quantas horas você faz, Pedro? De 16. Legal. Então é uma aventura, porque eu almoço ao meio-dia, janto às 7 da noite, e às 8h01 eu não posso comer mais nada. Era para ser 7 vezes por semana, tá sendo 5. Legal, importante. Mas café da manhã já faz tempo, né? Já faz 2 meses que a gente não toma. E eu não sinto falta, assim. Ótimo. Porque depois que eu li o artigo do New England, publicado no dia 26 de dezembro de 2019, um artigo de revisão sobre o jejum intermitente, eu me caí o queixo, né? Encantou e adotou. Não tem como não adotar. Imagina uma prática alimentar que tem repercussão em pacientes com Parkinson, com Alzheimer, com asma, com lúpus, até para a cicatrização de feridas. Sim. Melhora. Tu para todo aquele ciclo catabólico do mTOR, do NAD, do microbioma, melhora a metilação do DNA. Nossa, são assim, 27 mil efeitos do jejum. E eu não vou fazer? Como assim? Natural, né, Pedro? Oi? Não, e como é que eu vou ficar fora dessa, né? Sim. E ainda por cima, tornou meu dia mais proveitoso, porque eu perdia muito tempo com o café da manhã. Tem que fazer o ovo, etc. Então, eu achei libertário.
ter Ótimo. conhecido o jejum. Era isso que eu ia comentar. Tem muitos pacientes que já faziam isso de uma forma intuitiva e aí, por aquelas recomendações antigas de comer de 3 horas, deixam de fazer isso e se bagunçam todo. Então, é muito importante a gente entender o nosso relógio biológico mesmo e para muitas pessoas faz muito sentido o jejum, né? Para Não, outras pessoas e até me caiu a ficha. Muitas pessoas dizem, olha, eu não tenho fome de manhã. Uhum, exato, exato. Né? Exato. E O eu grande fico problema pensando... só, Pedro, que eu saliento, assim, disso que eu sempre fiz para os pacientes, é aquele paciente que ele realmente não tem fome nos primeiros horários do dia, né? Só que ele tem aquela compulsão noturna, né? Então, nisso tá muito associado, às vezes, a gente colocar algum tipo de alimento, né? Pro, todo o sistema entender que tu tá bem nutrido e acontece muito de funcionar muito com os pacientes, depois das 18 horas, não ter mais essa compulsão. Então, até fazer algum jejum diferente, né? A pessoa pode fazer, enfim, conforme os horários dela. Então, nem sempre precisa pular exatamente o café da manhã. Eu acho que é legal também a gente falar isso. Isso é super importante tu tá falando, porque assim, ó, nós começamos, eu coloquei o meu sensor de glicose, que eu tô sem ele agora, e coletamos exames antes e depois de um mês. Porque realmente, cada indivíduo é um ser único, né? Vai lá que para mim e para Tati não iria fazer bem, mas total que todos os nossos parâmetros inflamatórios, parâmetros de metabólicos, né? De glicemia, de gama-GT, enfim, o hemograma melhorou bastante. Então, assim, para nós funcionou bastante. Fez muito sentido, claro, ótimo. Se vocês não estão tendo essa fome depois, eu acho incrível. Acho que é algo que a gente normalmente recomenda, inclusive. Muito bom. Pedro, tem mais alguma coisa? Tu me comentou algo bem legal, assim. Tu me comentou dos 9 passos de alguma coisa. Tu quer citar isso? Isso, nesse livro aqui, tá? E também tá ali no meu feed. Eu sou muito fã dos Blue Zones, tá? As zonas azuis. Sou fãzaço do Daniel Bittner. E, inclusive, eu já me correspondi com ele, porque eu cito tanto ele, que numa das vezes ele foi lá e comentou, obrigado por citar o meu trabalho, enfim. São coisas boas das redes sociais, né? Exato, aproxima a gente de pessoas que até então estavam muito longe, né? Então, bem legal. Então, eles reuniram 9 características. Eles foram lá, ficaram um ano. Ele é repórter da National Geographic. Ele foi com um estatístico, epidemiologista, foi com uma série de pessoas extremamente comprometidas com ciência e moraram nesses lugares por 6 meses. Que lugares? Okinawa, no Japão, Icária, na Grécia, Nicoya, na Costa Rica. O que mais está faltando? Loma Linda, na Califórnia. E Sardenha, na Itália. Por sinal, como é que deve estar Sardenha agora, né? Mas, enfim. Pois é. E aí eles destacaram 9 características comuns às pessoas que vivem 100 anos. Porque aqui no Brasil, a porcentagem de centenários, a proporção é de 1 para cada 5 mil habitantes. Lá é 1 para 50 habitantes. E eles foram entrevistar esses caras e viu o que eles faziam diferente da população geral. E aí eles vieram com os Power 9, os 9 poderes. Ótimo. Que eram comuns a todos esses povos que viviam, inclusive, Okinawa e Sardenha é longe, né? Mas todos eles cultivavam 9 poderes. Que 9 poderes são esses? Eles estão lá no meu feed. Abrir um parênteses antes de tu começar, Pedro. Tá. A gente vai abrir uma arrasta para cima assim que terminar a live, para todo mundo que quiser receber o resumo dessa live, receber. Então, eu e Pedro, a gente vai organizar o resumo e vai enviar para vocês. Então, assim que a live terminar, vai ter uma arrasta para cima, porque aí eu vi que algumas pessoas estão nos perguntando algumas referências de algumas coisas, dos livros e dos artigos, os nomes dos livros. Então, a gente deixa tudo nesse resumo, fica mais fácil do que a gente parar e responder aqui, tá? Legal, aí legal. a gente põe uma arrasta para cima e vocês cadastram o e-mail de vocês para receber essas informações, tá? Vai ter ideia, tu me deu essa aí, hein? Que bom que tu gostou. Então, o primeiro poder é mover-se naturalmente. Então, lavar louça, cozinhar. Aqui em casa, a gente senta muito no chão e que cada vez que a gente tem que mudar um canal, a gente não usa o controle remoto, a gente vai lá e faz o movimento. A gente se acomoda muito em almofadas para que a gente mantenha o tônus do corpo. Nós não temos carro, então a gente vai muito a pé, etc, etc. Mover-se de forma natural, que não quer dizer ir para academia. Ótimo. Esse é o primeiro. O segundo poder é ter um propósito, uma razão de vida, ou seja, aquele motivo que tu tem para sair da cama. Tá? Que eles chamam de plano de vida lá na Nicoya, que é o Ikigai.
no Japão. Ah, Ikigai é lindo, exato. Quem não conhece o Exato. conceito, a gente pesquisa. Ikigai é um conceito muito lindo e que a gente tem que levar para a vida. O Ikigai, só para fazer um parênteses, é aquilo que a gente ama, é a junção de 4 bolinhas, né? Aquilo que a gente ama, aquilo que a gente faz bem, aquilo que a sociedade precisa, mas aquilo que nos dê dinheiro. Um mínimo. Exato, que a gente seja ainda remunerado por tudo isso. Tem Né? que Então, ser remunerado. É o centro. E no Exato. Japão, todo ano as famílias se reúnem para revisar os Ikigais de cada pessoa da família. Muito legal isso. Tive uma aula com o Moriguchi, né? O professor Moriguchi, meu colega lá na URGS, que veio do Japão, então eles aplicam isso no dia a dia, bem legal. Bem, então eu falei, mover-se naturalmente, ter o seu propósito. Propósito, Ikigai. Segundo, gente, ter uma dieta predominantemente de plantas. Predominantemente vegetal, tá? Os caras comem carne, comem super pouco, tá? Eles comem carne, o pessoal da Blue Zones, de 4 a 5 vezes por mês. Tá? Mas é porque eles não têm. Enfim, talvez eles vivessem mais se eles comessem um pouco de carne. Não se sabe. Mas esse é um fato. Mas tudo leva a crer, ultimamente, todos os estudos também, Pedro, para que não, né? Que possivelmente, realmente, essa redução de carne, não só para nós mesmos, mas como contexto geral, a gente consegue ter uma qualidade de vida maior, né? Então, não precisa ser só 4 vezes por mês, mas que seja, quem sabe, 4 vezes por semana para essa pessoa que consome em todas as refeições, né? Então, acho que é muito importante a gente trazer também. Outro dos Power 9, né? É o 80%, a regra do 80%. Tu conhece essa, Anne? Não sei se é a mesma que eu tô pensando, mas me fala. É tu parar de comer quando tu tá 80% satisfeito. Ah, não era essa que eu tava pensando. Então tu tá comendo ali, e aí de repente tu sentiu, estou satisfeito, come um pouquinho mais e deu. Por isso que uma das coisas clássicas desses povos, que são super felizes, a gente tá falando de felicidade, eles não levam as travessas para a mesa, eles se servem direto no fogão. Entendi. Tá? Isso parece bobagem. Não é. É a mesma coisa que o saleiro na mesa, né, Pedro? Incentiva para colocar. Então, mesma coisa, não é bobagem, exatamente. É bem... A outra, assim, todos esses povos eles têm alguma prática anti-estresse. Para quem não sabe, existem mais de 120 artigos, técnicas anti-estresse, 120 técnicas validadas cientificamente. Então, vai desde meditação, reiki, tai chi, mindfulness, ou ficar olhando as estrelas, silêncio. Eles têm esse momento, porque mesmo vivendo em ambientes não tão estressantes, como uma megalópole, eles têm esse momento. Então, assim, é super importante ter esse momento. Depois tem, que eu acho muito legal, dentro da alimentação, que é o vinho, né? O vinho é um dos 9 poderes, desde que seja consumido no almoço, em pouca quantidade, vinho tinto e com amigos. Legal. Eles enfatizam esses 4 fatores para que o vinho seja eficaz. Então, não adianta não tomar nada na semana e no sábado meter lá um vinho. Tá? E se não estiver vale. sozinho, então também não, Pedro? Oi? E se estiver sozinho, então também não? Pois não se sabe. Talvez o efeito seja menor. Não se sabe também se o vinho não é... tem a questão do flavonoide, né? Dos polifenóis do vinho. Mas talvez seja também por ser mais um dos fatores anti-estresse. Legal. E também aproxima pessoas, que nós já vamos chegar lá, que é o principal fator de felicidade, são pessoas. É como sempre, né? Muito Depois importante tem isso. 2 questões só, Pedro, que entraram aqui. Acho que é importante falar, abrir um parênteses bem rapidinho. Claro. Antes de continuar. Alguém perguntou aqui, só com os amigos isso é muito difícil. Quem sabe até essa dificuldade da gente sentar ao longo da semana com amigos seja um aprendizado para a gente tirar nessa quarentena. Ponto 1. A questão de sentar e tomar um vinho, quem sabe que seja então final de semana. A gente está falando de técnicas legais que talvez a gente consiga trazer para o nosso dia a dia depois. Então, quando começar a rotina não for possível, quem sabe trazer isso para o final de semana que seja. E outro ponto importante que comentaram aqui foi que, nossa, mas reduzindo o consumo de proteína animal não vai reduzir minha massa magra? Não necessariamente. O que é muito importante é o balanço de proteína e de carboidrato ao longo de 24 horas, independente da fonte proteica que seja. A fonte proteica vegetal, ela pode ser tão potente quanto a fonte proteica animal. Então, o teu plano alimentar estando bem estruturado, tu jamais vai ter perda de massa magra. Pelo contrário, existem muitos pacientes em processo de hipertrofia
com... inclusive, me lembrei agora, Atletas olímpicos, né? Exato, atletas olímpicos. O homem considerado mais forte do mundo no levantamento de peso, enfim, uma prova específica lá que foi feita, ele é vegano. Então, acho que tem muitos veganos aí, que para quem não sabe, são pessoas que excluem todos os alimentos de origem animal, não só as carnes, se saindo muito bem, tendo muita massa magra, gente. Isso não é algo real, tá? Então, só para abrir um parênteses que eu vi que as perguntas. Excelente parênteses, né? Porque tu pode ser vegano, mas trapacear. Não, pode ser um vegano totalmente errado, Exato. pode ser um carnívoro totalmente saudável. Exato. A gente está realmente falando de todos os contextos, né? Isso é auto-engano, mas eu tenho uma tendência, eu simpatizo muito com o veganismo ou com o vegetarianismo, Sim. Porque funcionou em mim, eu me sinto completamente energizado comendo vegetais. Ponto. E sabe, eu não precisaria ler isso, mas é muito bom que pessoas, enfim, da nutrição como tu e atletas nos deem essa evidência, né, na prática. Respaldo, né? Porque às vezes a pessoa totalmente acabou de aparecer também uma pergunta sobre a B12. Gente, eu como carne, eventualmente, eu tenho deficiência de B12, é uma questão absortiva, não é só uma questão ligada à proteína animal, tá? A B12. Claro que quem é vegano vai ter que ter um cuidado maior e fazer exames de forma mais frequente, mas até quem consome carne tem que fazer controle de B12. A B12, ela tá muito ligada com aprendizado, com bem-estar. Uma B12 baixa deixa a gente totalmente sem memória, desmotivado, exatamente, não consegue acordar manhã. Então, B12 é importante para todo mundo, não é só para quem não come carne, gente. Depois que passar essa função, façam seus exames, vejam como é que tá. E B12 e vitamina D são vitaminas importantíssimas a gente verificar. Importantíssimas. Tá, Pedro, continua os teus 9 aí, por favor. Só faltam 3, que daí eu deixei os 3 que se relacionam mais com pessoas, né? A primeira, assim, ó. Primeira coisa, família. Família acima de tudo. Não perca um enterro, não perca um churrasco, aquele que eu sei que tem a tia, a prima, meio chatos, mas tente ressignificar isso. Abrace essa causa. Porque são pessoas especiais e que, no caso dos povos das zonas azuis, eles estão sempre juntos. Como também estão juntos, aí entra o 7º poder, que é escolher a tribo certa. Escolha seus amigos, porque você é 50% do que eles são. Então é quase impossível a gente comer bem se todos os nossos amigos não comem bem. Tem 2 hipóteses. Ou a gente tenta converter os nossos amigos, ou muda de grupo. Sim, sim. Então esse é um insight muito importante que cada um tem que ter, que é muito difícil a gente mudar a coisa quando a gente está atrelado a pessoas tóxicas. Negativas, sim. Negativas. Então essa questão do pessimismo também é contagioso, né? Então é super importante a gente meio que eleger. Depois de uma certa idade, tu já consegue, né? Eleger... A gente vai tendo uma maturidade ou uma falta de paciência, né, Pedro? Eu tenho essas teorias. Assim, pois é. A gente não tem mais tempo, eu acho, pra ficar gastando com gente que a gente não quer, né? Exatamente. Então isso é super importante. Eles chamam lá em Okinawa de Moai. Então são tribos que ficam juntas e são uma espécie de uma psicoterapia de grupo. Elas falam tudo, se abrem. Então, isso meio que substitui os psiquiatras e psicólogos dessas regiões. É ter um grupo que tu possa te abrir, né? E aí vem o fator número 1 de qualquer estudo de felicidade e longevidade é relacionamentos. Sim. A Du não querendo também puxar de novo sardinha pro meu lado, mas a Du também tá aí para isso, né? A gente quer criar sempre um senso de comunidade entre os colegas, porque é algo muito importante. Quem atende, quem é Nutra aqui, está nos ouvindo, sabe que a gente atende trocentos pacientes no dia e muitas vezes vem uma carga muito negativa pra gente. E quando a gente está sozinho trabalhando, a gente simplesmente vai para casa e muitas vezes o que a gente tem de recompensa mesmo é o momento ali com a família e olhe lá. Então, no momento que a gente estiver cercada de colegas que nos colocam para frente, isso é tão importante também, né, Pedro? Isso é super importante. É um senso de comunidade mesmo que a gente cria, sabe? A questão de relação, gente, que bom que o Pedro citou isso, eu nem ia citar mesmo aqui na live, mas como é importante a gente ter esse senso de comunidade e filtrar quem está do nosso lado e manter quem é bom do nosso lado, né? E a Du tem uma outra coisa aqui para fechar os 9 poderes, que é a sensação de pertencimento. Que aqui tem muito a ver com fé. São pessoas que vão, no caso, à igreja ou a alguns cultos, pelo menos 4 vezes por mês. Mas, trazendo isso para uma megalópole, para os povos mais ocidentais,
Eu vejo, às vezes, assim, tá com o grupo, vamos pegar junto, eu faço parte da do Nutrição, Sim. interessa? Eu faço parte lá do Clínicas, do pessoal da URGS, isso é um grupo, vamos fechar Sim. isso. Sim. Como eu me sinto com alguns nutricionistas e outros médicos que pensam fora da caixa, sabe? O Medicina Fora da Caixa tem muito disso também. Então, essas coisas são importantes, a gente se sentir que pertence a alguma coisa. Por isso que uma notícia muito boa, que é, se você não está feliz no seu trabalho, que às vezes acontece, às vezes nós fazemos algumas escolhas e que não são tão fáceis de revertê-las. Nunca é impossível, mas não são fáceis. Mas, se você tiver um grande amigo junto com você, anula esse efeito de não estar satisfeito com o seu trabalho. Então, Eu acho que de novo... não sei se é o mesmo, mas eu já li algo que, inclusive, relaciona com o aumento de salário, né? Que nem o aumento de salário é significativo o suficiente de ter alguma comunidade legal do teu lado de trabalho, né? Colegas legais de trabalho. Isso é muito importante, porque às vezes a gente almeja a felicidade no dinheiro, e acho que é uma coisa legal, a gente tem que entender que o dinheiro tem sua parte nobre, mas essa parte de estar cercado de pessoas boas é totalmente embasado cientificamente, de que tem impacto muito mais positivo na nossa vida do que aumento salarial. Isso é bem importante a gente falar. Não, isso eu devia ter uns 30 e pouco, no início dos anos, quando eu tinha 30 anos, eu tenho 46, eu vou fazer 46 agora em junho. E eu me dei conta que aos 30 anos de idade eu não tinha um amigão, sabe? Um grande amigo. Porque meu grande amigo, tá? Que é o Marcelo Abreu, ele tinha tomado outro rumo. Graças a Deus, hoje eu me reencontrei com ele, que é o Marcelo Abreu da Clinossom. Porque ele teve 3 filhos, eu me casei faz 3, 4 anos, então eram vidas diferentes. Sim. E eu senti que eu precisava de um confidente, de um amigo. E eu começava meio que investir em pessoas. Sério, eu preciso de um amigo. E não rolava muito. Porque eu sou um cara, pode não parecer, mas eu sou super reservado. Às vezes a pessoa é extrovertida, assim, mas na hora de se abrir não é bem assim. E aí, então, foi uma grande felicidade ter me reencontrado com o Marcelo, porque profissionalmente nós começamos a trabalhar junto dentro da LifeLab, porque ele lida com imagem e ressonância de corpo inteiro, é algo que a gente faz também lá na LifeLab. Então, foi uma super surpresa, assim, o Marcelão. Que legal, Pedro, que legal. Meu amigo do coração, é quase um irmão para mim, se não um irmão. Ah, que coisa boa. Essas relações, gente, que a gente leva de mais valioso na nossa vida são as relações, gente. Eu acho isso muito importante. Eu acho muito legal de ter falado isso. E vamos aproveitar esse momento para se conectar mais com as pessoas, ligar mais, falar mais, fazer de tudo, né? Para que isso fique mais forte sempre, gente. É realmente muito importante. Alguém falou aqui, ó, free hugs. Sim, 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 sim. Isso é bem legal. Tem um estudo bem legal de que se tu abraça uma pessoa, tá, por mais de 5 minutos, tu libera a ocitocina na tua circulação. E a ocitocina é um hormônio maravilhoso, que é o hormônio da empatia, é o hormônio da simpatia, que é o que a mãe libera quando está amamentando o filho. Amamentando, exato. Que legal. Então, os americanos falam muito, I'm not a shaker, I'm a hugger. Quando tu vai dar a mão para a pessoa, ela não quer dar tua mão, ela vai lá e te abraça. Sim, sim. Então, nesse momento a gente está com essa carência, né? Mas em breve voltaremos. Exato. Agora só com as pessoas que estão com a gente, né? Nas nossas casas. Eu vou sair daqui, já vou abraçar aqui minha esposa, meu filho. Exato, o Lucas também. Ai, querido, que bom. Tem mais alguma coisa que tu queira colocar já, Pedro? Porque senão eu vou para as perguntinhas. Eu acho assim, ó, uma das coisas também que me deixa muito feliz é quando eu estou em estado de fluxo, que se chama de flow, tá? Que é quando tu começa... Sabe aquela situação, Anny, que tu começa a trabalhar às 7 da manhã... A Tati apareceu. Oi, Tati. Oi. E sabe quando tu tá concentrado em algo às 7 da manhã e quando tu vê é 2 horas da tarde? Sim. E tu não quer almoçar? Sim. Para mim, isso tá muito ligado à felicidade, tá? Que é o estado de fluxo. Mas para isso, tu precisa ter o que a gente chama de os 3 P's da felicidade, que é, em inglês, né? Orgulho, pride, pleasant, que é prazer, e outro P de purpose, de propósito. Desenvolver aí que por assuntos, por temas. Pedro, para mim trancou o terceiro P.
Se tu puder repetir. Ah, propósito. Tá, legal. Que a gente já tinha falado, que é o Ikigai, né? Que show, que legal. A gente vai E colocar a outra tudo coisa... isso no resumo pra gente ler e reler isso, gente, 1000 vezes. Não, eu tô muito interessado nesse resumo, porque realmente às vezes a gente tem essas ideias e acaba não botando no papel. E uma coisa bacana também, que um professor tá lá de Harvard, que tem uma cadeira super concorrida, tu até falou no jeito Harvard de ser... Sim. Hein, Anne? Tu falasse? Tá me Sim, ouvindo? Não. já dá uma trancadinha aqui, Pedro, mas sim, eu falei do jeito Harvard de ser feliz. O autor é o Sean Achor, a gente vai colocar isso também para vocês. Ele fala muito da questão da felicidade, tá? Sempre como algo primário mesmo de todas as relações, de todas as nossas conquistas, que muitas vezes a gente tem a ideia de que a gente precisa ter sucesso para ser feliz, e ele faz a inversão disso, ele fala que não, que as pessoas que têm sucesso, elas primeiro eram felizes antes de buscar o sucesso, e como uma consequência natural tem mais sucesso por elas terem, pela secreção da dopamina, maior captação de aprendizado, tá mais aberta com essa questão do otimismo também, a novas relações. Então, um conjunto de muitas coisas leva uma pessoa mais feliz, então, a ter mais sucesso. Então, super importante. Pois é. Quando tu falou nesse livro, que eu tô super... Eu vou ver se eu já vou baixar ainda esse fim de semana. Sim, está disponível, Pedro, eu te encaminho. Ele foi um dos livros esperados pela Amazon. Com esse que legal! Todo. Que legal. Sim. Mas aí eu me deparei com esse cara que é o Tal, T-A-L, Ben Shahar, tá? Ele é um professor indiano, como o nome já denuncia. E só que ele é uma das disciplinas mais concorridas da Universidade de Harvard, que é sobre felicidade. E ele esteve no Brasil e eu me lembro que eu peguei essa entrevista dele e guardei, eu não sabia muito bem para quê. E eu fui atrás, e uma das coisas que ele fala é que a gente não tem que buscar a felicidade, a gente tem que aumentar os níveis da felicidade quando ela ocorrer. E de que a felicidade não é como o jogo da vida, tipo um ponto final, assim, eu vou lá e quero ser feliz. Não. Tu vai ser feliz e infeliz, como já disse, várias vezes durante o mesmo dia. Então, administrar... sensações negativas são humanas, nós somos seres humanos, abraçar essas sensações negativas, aprender com elas, né? Os caras Aquilo que você falou lá no início, né, Pedro? A gente vive em ondas, né? É isso mesmo, é o que faz ondas. parte. E eu achei bem interessante o que ele falou. Outra coisa que ele falou também é da criatividade, né? Que tem, não só ele, mas muitas pessoas, elas dizem que a falta de criatividade, ou seja, a castração da criatividade que a gente tem muitas vezes no nosso trabalho, é uma das maiores causas de depressão no mundo. Então, eu sempre carrego comigo aquelas três leis assim da criatividade, né? Para ser criativo, que é fazer as mesmas coisas de formas diferentes, viver no limite entre a zona de conforto e aquela zona que não se sabe. Que desafia. Sim. Tá sempre ali no limite. E a terceira coisa, gente, para ser criativo e, por conseguinte, ser feliz ou ter níveis de felicidade aumentados, é correr riscos. Saber correr riscos. Porque ao correr riscos, nós, vamos dizer assim, conseguimos mobilizar uma série de emoções, uma série de neurotransmissores, como tu falaste da dopamina, e que são responsáveis pela sensação de felicidade. Então é tudo uma questão de sensação. Tá tudo aqui, gente. Não tá fora. Sim. Essa questão da criatividade, eu levo para algumas palestras minhas, uma questão de tudo que a gente faz na vida, ou enfim, tudo que a gente quer ser mais criativo, a gente se colocar à disposição da criatividade, pensando assim, que jeito mais legal eu posso fazer isso, né? Beleza, eu vou fazer uma live, mas qual é a live mais legal que eu posso fazer? Eu vou chamar alguém que eu admiro muito, no final eu vou dar resumo, o que mais que pode ser, sabe? Então, tudo que tu fizer na tua vida, se colocar à disposição da criatividade, se questionando isso, de que forma mais legal, beleza, vou fazer isso, mas de que forma mais legal pode ser isso, sabe? E aí vem o pensamento criativo mesmo, é bem legal, é um exercício que a gente pode fazer. Anne, já que tu falou nisso, eu queria, é uma coisa legal que eu quero mostrar aqui, para quebrar o protocolo, porque sabe que eu tô fazendo um probiótico, eu não sei se tu viu que eu botei um probiótico, eu fiz. Super, sim, adorei. Não fiz o teste ainda, eu tenho minhas kombuchas aqui, que eu amo, faço sempre. Adoro. Mas eu vi a tua experiência, sim. Tá, só que assim, eu fiz ela vai ficar pronto sábado agora. E a Tati falou assim, ó, deixa eu mostrar aqui. Pega lá. O que tu ia falar, Xan?
A questão da conexão do Pedro com o nosso. Tá aqui, ó. Foi uma aleatória, verdade. E assim, ó, apareceu uns funguinhos aqui. Aham. Umas coisas brancas. Eu não sei se Não vai dá dar pra para ver. ver. Não, tá. Mas Levanta só mais um pouquinho que dá, talvez. Tá. eu tirei já. Ainda tem um pouquinho ali. Mas tá fermentando já, dá pra ver? Tá fermentando, mas esses funguinhos aqui não tem problema, né? Ai, que difícil essa pergunta, eu não sei. Nossa, Pedro, eu não tenho ideia. As minhas kombuchas formam uma película, né, que faz um novo sub, né? Então é super saudável. Um sinal de que ela tá saudável, inclusive, vou pegar ali o meu ajudante, o Samuel vai me alcançar aqui, o meu, que por agora, coitada, ela tá sem chá, para eu preparar o chá. Vamos pesquisar isso aí. Ah, olha lá! Isso aqui o teu tudo, bichano. então... a minha família toda, né? Depois eu divido em vários vidros e coloco os chás. Mas, assim, a película que ela se forma sempre é algo uniforme. Eu acho que é importante falar isso. Ah, tá. Então tá certo, porque foi uniforme mesmo. É a primeira vez que eu tô fazendo. E no sábado eu vou postar como ficou. E eu vou comer isso aqui. Eu vou comer, hein? Claro, não, isso daí é um quiche riquíssimo, eu imagino. Não, mas mesmo com os fungos, azar. Prova um pouquinho e vê como é que fica. Se bem que misturando na salada, tudo vai bem, né? Eu acho. Azeite de oliva e fé, que não tá passando. Ai, Pedro, muito bom, gente. Bom. Vamos encerrando, então, aqui. Na verdade, as perguntas que chegaram, foram algumas, já foram respondidas ao longo da live, mas se ficar qualquer questão, eu tenho certeza que o Pedro é tão aberto quanto eu, então, claro, nos procurem, comentem depois. Quero ver que pergunta é essa que chegou aqui, ó. Nossa, tem muita pergunta aqui. Enfim, vou passando então aqui rapidinho. Como usar pessoas mais velhas, como por exemplo pais e mães que estavam 100% para o trabalho? As mesmas questões que todas que a gente falou aqui, acho que estarem para todo mundo, né, Pedro? Acho que a gente falou de forma muito geral, né? Os nossos pais, eles têm uma coisa que é, vamos dizer assim, difícil para eles, que a métrica do sucesso para eles, assim, para mensurar sucesso, é estar ocupado, é trabalhar demais, e também ainda é uma geração muito baseada em bens. Ter bens, ter carro, ter isso, ter casa aqui, não sei o quê. Então, realmente, porque eles são baby boomers, eles nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, de um período de escassez muito grande, então para eles é difícil desapegar. Não, e essa instabilidade, eu acho que para esse tipo de pessoa é pior, né? Upa! Essa pandemia, tá, pessoal? Eu faço um apelo. Ela tem data para acabar. Por favor, não pensem que isso é a regra. O mundo vai melhorar. O ser humano é muito inteligente. E os vírus são passageiros. Exato. Então, por favor, pessoal, não catastrofizem algo. Não curtam esse sofrimento que está ocorrendo. Minimizem a dor, encontrando outras coisas, ressignificando sensações e pensamentos, porque nada do que for fazer vai ajudar. Exato, ressignificando o momento também, né, Pedro, que a gente está vivendo. Então, enfim, tentar buscar. Então, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem, nossa, quanto tempo eu realmente estava querendo, pedindo tanto um tempo. Então, aproveita. Gente que tem o privilégio de aproveitar. Isso é importante também falar, a gente estava antes que termine aqui o nosso tempo. Mas imagino que a maioria das pessoas que estão aqui nos ouvindo sejam pessoas privilegiadas, assim como eu sou, como o Pedro é. Então, tentar nesse mundo todo que a gente está tentando criar de otimismo, olhar para o lado, lembrar das pessoas que prestam serviço para ti ao longo do ano e que nesse período estão possivelmente sem receber. Então, a pessoa que limpa a tua casa, Exato. A pessoa que faz tua unha, nós mulheres, né, que faz, sei lá, nossa escova, tudo que a gente faz ao longo do ano, o que a gente conseguir dentro da nossa possibilidade, entrar no mínimo em contato com essas pessoas, perguntar como é que elas estão, se estão precisando de algum apoio, alguma ajuda. Eu acho que a gente falou muito em centro de comunidade aqui, levar isso para o prático é muito importante, né, Pedro? Levar para a realidade atual. Então, e pensem que graças a Thomas Hobbes, a Freud, a Darwin e a Adam Smith, eles criaram uma sensação de que o ser humano é ruim, o ser humano é mau na sua essência, mas é o contrário. O ser humano é de uma bondade que nem ele sabe. E, então, assim, a gente já vê uma série de iniciativas para atenuar o problema. Até vários credores estão sendo benevolentes e dando tréguas de até 6 meses para pagar contas. É claro que isso preocupa, isso me tirou o sono logo no início. Sim, para mim também. Nós somos profissionais liberais, autônomos. Sim. Enfim. Mas assim, gente, confiem no ser humano. Ninguém vai deixar ninguém
à beira da tragédia pessoal, porque as pessoas também têm familiares e as pessoas são empáticas. Acredite nisso. Tá todo mundo vivendo na mesma, acho que, não sei, mas uma das poucas vezes no mundo a gente viveu isso, tá todo mundo no mesmo barco, então muitas vezes tu prestar ajuda é algo que retorna para ti de alguma forma e te dá uma sensação muito boa, então pense nisso, acho que é importante. O que fazer quando bate um desânimo? Eu acho que muitas coisas que a gente falou aqui, alimentação, rotina, sono, se conectar com pessoas importantes que tu ama. Se tu ama estudar, aproveita esse momento para estudar. Então, acho que pode ser uma das dicas para a gente resumir, né, Pedro? E encarar isso como um sentimento humano. Abraçar o desânimo e ver assim, olha, quem quer tá feliz o tempo todo, na verdade, é bobo isso. Ninguém fica lá. Não existe isso. Não existe. Então, abrace o desânimo como algo, puxa, eu sou um ser humano, que bom que eu sinto o desânimo, porque isso vai valorizar os meus momentos de felicidade. Exatamente. A valorização do momento feliz, né, Pedro? Bem importante. Deixa eu ver qual livro indicado aqui, ó. Qual livro indicado para saber mais sobre eu acho que, na verdade, o MAP é um programa totalmente teu, foi o que tu criou, né, Pedro? Então, ir no perfil do Pedro, esmiuçar todos os conteúdos maravilhosos que ele disponibiliza lá sempre, de forma gratuita. Acho que é importante. Mas se a pessoa quiser ler sobre isso, eu fiz um pupurri de 3 livros, que é o Dieta da Mente, o Blue Zones, que é esse que eu mostrei, o livro principal, e um pouquinho do Segredo Está nos Telômeros, que é um livro, por sinal, a gente sorteou agora há pouco, mas é um livro da Prêmio Nobel, nesse livro que eu li, imagina, uma Prêmio Nobel falando que as células escutam os nossos pensamentos. Então, o telômero, a parte do DNA, ela encolhe em pessoas pessimistas, em pessoas tóxicas, é incrível. Então, esses 3 livros, Segredo Está nos Telômeros, Blue Zones e Dieta da Mente, do David Perlmutter, grande David. Perfeito. E independente também desses livros, Pedro, é muito o que tu acredita, o que tu pratica também, né? Eu acho que, independente de qualquer referência bibliográfica, é buscar mesmo em pessoas que inspiram sempre isso, né? E tu, com certeza, é uma delas. Então... A minha função é sempre simplificar, né? Então, são 3 letrinhas. Resumir, simplificar e entregar. Então, são 3 letrinhas, né? Movimento, alimento e pensamento. Pensem sobre isso. Perfeito. Dica para manter bons pensamentos, alegria e motivação para fazer coisas na quarentena sozinha em casa. Eu tenho percebido que algumas pessoas sozinhas é algo que impacta mais a quarentena. Eu faço mais com amigas que estão nessa situação e falo mais com elas. Então, faz parte do nosso papel também acolher mais essas pessoas que estão no isolamento real, né? Que eu estou isolada aqui com o Samuel, é mais fácil para mim. Sim. Também abraço pro Samuel. Samuel, abraço para ti. abraço pra ele. Tá te mandando outro. Tá te mandando outro. Abração. Esse é um problema. 1/4 da população é completamente solitária, né? E isso tem sido um problema. Mas aí que entram as redes sociais. Nesse momento que a gente pode se conectar com outras pessoas, assim como a gente está fazendo. Trocando. Claro, não é o ideal. Mas nesse momento, eu diria que... O ideal nesse momento. O caso da minha mãe, né? A minha mãe está com 7/4. E ela é separada do meu pai. Então, a gente liga para ela todos os dias. Então, eu acho que as pessoas que estão, nesse momento, sozinhas no seu apartamento, na sua casa, elas têm que realmente ligar. Não é WhatsApp, é ligar mesmo, e sentir a voz de outra pessoa. Enfim, tem uma coisa que o Martin Seligman fala, né, da psicologia positiva, talvez ligar para aquela pessoa que faz tempo que tu não fala e que fez muito bem para ti, e que tu acha que tu não deu o devido crédito, o devido... Que legal. Devido gratidão. Então, escreve um texto para essa pessoa e lê para ela. Aquilo mobiliza uma série de hormônios e dá uma sensação de bem-estar. 100% das pessoas choram com esse procedimento. Mas é muito bacana. Eu já fiz e posso dizer para vocês que foi intenso. Que legal, Pedro, que legal. E, na verdade, também sempre mostrar gratidão a todo mundo que te ajuda. Manda mensagem, gente, fala. Ninguém nunca vai se ofender ou estranhar uma mensagem dessas. Toda pessoa se sente lisonjeada com elogio, com apoio. Então, se sentir que o outro está aberto, é isso aí. Aproveitar esse momento para isso. Legal. Inspirador. Olha, eu mesmo tô fazendo essa live aqui, eu tô refletindo sobre várias coisas
da minha vida e que só quando tu fala, às vezes, é que tu promove uma outra mudança, né? Então, obrigado por essa oportunidade de falar esse assunto tão bacana. Eu ia falar exatamente isso, assim, Pedro, eu tinha uma expectativa boa, bem grande com essa live, porque, enfim, como eu já falei anteriormente lá no início, para quem não estava, eu admiro muito o Pedro, não é porque ele está na minha frente, mas é um dos profissionais que eu mais admiro, gosto muito. O Samuel estava me lembrando aqui mais detalhes como a gente se conheceu. Eu ia dar uma palestra também no Festival da Transformação e eu corri para assistir o Pedro, porque eu já tinha visto ele em algum lugar, sendo que a minha era no horário seguinte e o Pedro estava sem passador de slide, eu emprestei o passador, foi isso. Verdade. Uau, o cara humilde, pedindo passador, eu pensei, gente, eu admiro esse cara tanto, tô correndo aqui, tô me desconcentrando na minha palestra, e ele, não tem passador de slide, gente, não, sério, toma aqui esse passador, então, sabe? Que legal, que legal. Então, desde o primeiro contato, então... Eu já tinha muita expectativa para essa live, mas ela superou todas as minhas expectativas. E pelo que eu estou vendo dos comentários de vocês também, estou muito feliz. A questão do resumo, então, eu vou deixar um arraste para cima. Algumas pessoas estão perguntando aqui do resumo. Não está pronto ainda, porque, enfim, né, a gente está fazendo a live. Então, a gente amanhã produz e envia para vocês aí na sequência. Legal. Anne, obrigado. Tá? Dizer que eu te admiro demais também. Tu tem, assim, na minha cabeça, na minha percepção, uma inspiração em como fazer as coisas de uma maneira diferente. Acho que a tua criatividade, assim, é o teu a tua grande virtude e continua assim, continua encantando as pessoas e fazendo com que as pessoas se sintam cada vez melhores. Obrigada, gente, obrigada. Eu vou desligar, senão eu vou começar a chorar. Estou emocionada. Obrigada, gente, por tudo. Obrigada, Pedro, pela companhia, por ter aceito o convite, por ter sido tão maravilhoso, tão generoso como tu sempre é. Imagina. Gente, muito, muito obrigada por tudo. Todo mundo que esteve aqui esse tempo todo. E essas 107 pessoas agora presentes, mas todas as que transitaram por aqui também. Muito, muito obrigada, gente. Boa noite. Legal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.